Nesse início da semana 4 da PET número 3, a gente vai estudar sobre os quadriláteros. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, essa é a condição. Os vértices dos polígonos são os pontos de encontro entre os lados consecutivos. Então, se a gente olhar nessa primeira figura aqui que tem 4 lados, que é o quadrado, eu posso chamar os vértices dele de A, B, C e D, que são o encontro desses dois lados consecutivos. Os quadriláteros possuem duas diagonais, que são segmentos de reta cujas extremidades são dois vértices não consecutivos do quadrilátero. Por exemplo, se nós pegarmos esse retângulo e chamarmos os vértices dele de E, F, G e H, para que a gente tenha as diagonais, nós precisamos fazer traços de retas que não sejam de pontos consecutivos, porque se eu ligar, por exemplo, o ponto E até o ponto F, eu vou ter um lado, eu não tenho uma diagonal. Para que eu tenha diagonal, eu tenho que ligar, por exemplo, o ponto E até o G. Aí sim eu terei uma diagonal. Ou o ponto F até o ponto H, que novamente nós teremos uma segunda diagonal desse quadrilátero. A soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, sempre. Assim como um triângulo tem soma 180, um quadrilátero tem soma 360. Por quê? Porque eu consigo, quando eu traço uma diagonal de um quadrilátero qualquer, eu consigo dividi-lo em dois triângulos. Então, se eu somar os três ângulos internos desse losango, esses três ângulos internos aqui e esses três ângulos internos é o mesmo de eu somar 180 mais 180, que dá 360. Dá certo no quadrado, no retângulo, no losango, no trapézio, no paralelogramo ou qualquer figura que tenha 4 lados. A seguir, os quadriláteros mais importantes. Quadrado. O quadrado possui os 4 lados de mesma medida e os 4 ângulos de mesma medida também, e todos os ângulos internos dele medem 90 graus. Depois, o retângulo, ele tem lados iguais, mas são os lados paralelos. Esse lado de cima e esse lado de baixo são iguais entre si, esquerda e direita são iguais entre si, mas todos os lados não são iguais. E ele possui também ângulos de 90 graus, ângulos retos, cujo símbolo é o quadradinho com um pontinho no meio. O losango é como se fosse um quadrado que perdeu o ângulo de 90 graus, porque ele tem a característica de possuir os 4 lados de mesma medida. Porém, os ângulos dele não são ângulos retos, como acontece no quadrado. O que a gente tem de igualdade aqui é o ângulo de cima e o ângulo de baixo, esses ângulos opostos têm a mesma abertura. O ângulo da esquerda e o ângulo da direita também têm a mesma abertura. O trapézio, gente, é como se a gente tivesse um triângulo e tirou a pontinha dessa figura, fazendo uma reta paralela à base que a gente já tinha. Então, quando a figura possui dois lados paralelos e dois lados não paralelos, como acontece aqui, esses dois que eu tô passando o lápis são os lados paralelos em questão, tá vendo? Eles têm o mesmo sentido, eu posso prolongar que eles não vão se encontrar. Então, quando eu tiver uma figura de 4 lados que tem essa característica, dois lados que são paralelos, dois lados que não são paralelos, ela recebe o nome de trapézio. Agora, o paralelogramo é uma figura de 4 lados também, que lembra o quadrado que perdeu o ângulo de 90 graus. Ele possui os lados opostos de mesma medida, então aqui em cima e embaixo são iguais. Do lado esquerdo, do lado direito, eles têm a mesma medida, mas os 4 não precisam necessariamente ser iguais. E os ângulos opostos também têm a mesma abertura. Então, a abertura deste e deste é igual, a abertura deste aqui de cima e deste aqui de baixo também é igual, característica de paralelogramo. Então, na atividade número 1, o que a gente tem que fazer é o seguinte:
Um paralelogramo, então é essa figura aqui que a gente tem que desenhar, porque não tem o desenho no exercício, então a gente precisa desenhar para chegar mais fácil na resposta. É um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos, como eu disse, em cima e embaixo é oposto, esquerda e direita é oposto e paralelo. No paralelogramo de vértices ABCD, o ângulo ABC mede 50 graus. Determine as medidas dos outros ângulos internos. Então, para facilitar, eu coloquei o desenho dessa atividade do lado de cá, ó, para que a gente consiga fazer com mais espaço. Então, o que o exercício disse? Que nós temos um paralelogramo. A gente sabe que paralelogramo possui lados opostos, paralelos e congruentes. Então, esse lado é igual a esse é igual a esse. E a gente sabe também que os ângulos opostos têm a mesma abertura. Então, se eu colorir, por exemplo, este ângulo A de verde escuro, este ângulo C, eu vou colorir da mesma cor, por quê? Porque eles têm a mesma medida, eles têm a mesma abertura. Assim como se eu colorir esse ângulo B de rosa, esse ângulo C, eu também vou colorir da mesma cor, por quê? Porque eles têm a mesma abertura, porque eles são ângulos opostos. E o que o exercício nos disse? Que o ângulo ABC mede 50 graus. ABC, tá vendo? Então, quando o exercício nos dá essas ordens de letra, significa que eu vou ter que seguir essa ordem para marcar o ângulo. A, B, C. Então, este ângulo aqui mede 50 graus. Se este mede 50, gente, consequentemente, esse outro, que é o oposto e tem a mesma abertura, porque a característica do paralelogramo também tem a mesma abertura. Também mede 50 graus. E esses outros dois verdes, que nós não sabemos a medida, a gente pode chamar esse aqui, por exemplo, de X e X. Por que X? Porque sempre na matemática, quando a gente não sabe o valor de um número, a gente coloca uma letra no lugar desse número, de preferência a letra X. Pode ser qualquer uma, mas a letra X acaba sendo a mais usada. E se eu somar os 4 ângulos internos aqui, olha o que acontece. X, que é este ângulo, o A, mais o ângulo B, que mede 50, mais o ângulo C, que mede X, mais o ângulo D, que mede 50 graus, a gente vai ter por soma 360 graus, como a gente viu anteriormente. Por quê? Porque a gente sabe que toda figura que tem 4 lados pode ser dividida em 2 triângulos, que tem soma cada um igual a 180. Então, 180 de um triângulo mais 180 do outro triângulo, sempre que nós tivermos uma figura de 4 lados, a gente pode somar os ângulos internos dela e igualar a 360 graus. Aí, para resolver essa equação, nós temos aqui duas letras x que a gente pode juntar. X mais x dá 2x. 50 mais 50 dá 100, igual a 360 graus. Virou uma equação simples de primeiro grau para a gente resolver. Podemos passar esse 100 que está somando subtraindo no segundo membro. 2x é igual a 360 menos 100. Resolvemos essa conta aqui para colocar o resultado dela. 2x é igual a 260. X é igual a 260 dividido por 2, consequentemente, a letra X mede 130 graus. Então, as medidas, as aberturas dos ângulos desse quadrilátero são os seguintes. O ângulo A mede X, ou seja, ele mede 130 graus. O ângulo B mede 50 graus, que foi o ângulo que o título nos deu. O ângulo C mede X também, ou seja, tem abertura de 130 graus. E o ângulo D também tem a abertura de 50 graus.